Está entrando no ar Clube Notícias. Começando a edição do nosso Clube Notícias desta quarta-feira, vamos continuar falando sobre Janeiro Branco, um tema que a gente já abordou ontem na edição do nosso Terça da Saúde aqui pela Clube, e hoje a gente continua falando sobre o Janeiro Branco, o mês de conscientização da saúde mental. Por isso estou recebendo aqui nos estúdios da Clube o psicólogo e coordenador de saúde mental, o Dr. Rodolfo Henrique Braido. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço o convite. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui nos estúdios, né, pra gente poder falar um pouquinho aí mais sobre a saúde mental, né, sobre o Janeiro Branco, né. Ontem a gente já tava falando sobre esse assunto aqui nos estúdios, né, com os ouvintes, doutor, e a gente continuando esse bate-papo, dando uma continuidade nesse bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do preconceito que tem, né, com essa questão aí do cuidado que a gente tem que ter com a saúde mental e ao mesmo tempo a importância, né, do cuidado com a saúde mental e como isso afeta em outras áreas da nossa vida. Sim, não, com certeza. A ideia da saúde mental, ela sofre muito esse preconceito, até como a gente já estava conversando um pouco antes, exatamente por não ser algo palpável, de ser algo assim que acaba sendo um pouco abstrato, totalmente subjetivo. Sim. Então, isso passa por um preconceito, as profissões que trabalham com essa área, como a psicologia, a psiquiatria, passam a ser taxadas como coisa de louco. E nessa ideia desse preconceito, acaba afastando a pessoa de poder ter uma qualidade de vida. Porque uma consulta num psicólogo, num psiquiatra, ela é para poder auxiliar, digamos, as coisas entrarem no eixo. Porque a gente tem a pressão do trabalho, a pressão às vezes do relacionamento, a gente tem N questões que às vezes cobram da gente mais do que a gente está pronto para dar naquele momento. Às vezes a pessoa está sofrendo com uma ansiedade por questão de trabalho, ou ela está com um processo depressivo em função de uma morte, ou às vezes perdeu o emprego, que todas as perdas elas trazem essa ideia de luto. E o luto, ele tem aquele processo todo, aquelas etapas, né? Exatamente. E nem sempre a pessoa consegue passar por essas etapas de uma forma, digamos, sadia. Porque a gente precisa separar, assim, que existe a tristeza, existe a alegria, existem esses sentimentos que são do ser humano. Porém, quando ela passa a ser muito exacerbada, muito grande, isso passa a ter uma conotação patológica. Assim como uma tristeza, é comum do ser humano ficar triste por uma perda, por alguma coisa, mas a partir do momento que isso se torna uma coisa mais intensa, um sentimento intenso que acaba atrapalhando o cotidiano da pessoa, isso já puxa aquele alerta. Fala, opa, o que está acontecendo? Que a gente vê muitas vezes um familiar que acaba mudando o comportamento. Você vê assim, meu tio ele sempre saía, fazia as coisas, mas agora está só fechado dentro de casa, não sai do quarto, mas não procura saber o que é. Então esses detalhes assim de ver uma mudança brusca de comportamento, ou às vezes essa mudança ela vai sendo aos poucos. Só que quando está de perto, você não percebe o processo se instaurando. Mas de repente você vê, igual eu falei, o tio saía com o cachorro, ia pra feira e tudo mais, de repente tá fechado dentro de casa. Mas aí vem aquela coisa, ele podia estar saindo, bebendo, fazendo outra coisa, que bom que tá dentro de casa. E você vê que a pessoa vai, às vezes, se fechando num processo depressivo, isso vai aumentando, vai se agravando. Isso fica até um alerta para toda a família, né? Para estar naquele convívio de ver, o meu parente X mudou a atitude, né? Fica um alerta para toda a família, né, doutor? Sim, exatamente. Uma ajuda mútua, né? Exatamente, isso é o que a gente chama de rede de apoio. A rede de apoio é o quê? É a família, são os vizinhos, é quem está ali na comunidade. E isso é de fundamental importância, porque o ser humano ele não é uma ilha, então ele não vive sozinho. Então ele tem toda essa rede de apoio em volta. E é importante essa rede de apoio estar alerta com isso. Porque quem está próximo ali consegue perceber, nossa, teve uma mudança, teve alguma coisa diferente ali. Procurar entender o que é isso e procurar ajuda.
Aqui no município de Guaxupé, a gente tem uma rede de saúde mental assim bem estruturada. A gente está ampliando e consolidando ela cada vez mais, exatamente para poder abarcar esses temas. A gente faz um processo de matriciamento aqui no município, que é o quê? Eu, um psiquiatra e mais uma equipe multidisciplinar que tem assistente social, psicólogo, para poder ir em cada PSF aqui do município para poder capacitar sobre essas questões de saúde mental, discutir os casos que são mais complexos, que precisa de outro tipo de intervenção. Então a gente está fazendo esse processo assim para capacitar até para os agentes comunitários que vão nas casas, que são esse braço da atenção primária que vai até o paciente, ter capacidade para poder identificar alguns casos e saber direcionar dentro da rede de apoio na questão de saúde aqui no município. Que bacana, doutor. E aí na questão do Janeiro Branco, né, nesse mês de conscientização da saúde mental, quais as ações que estão sendo realizadas aqui no município? Ah, sim, legal. Segunda-feira agora nós tivemos uma blitz com a panfletagem, com uns folders falando sobre como alcançar a saúde mental. Até o tema dele foi sua saúde mental determina a sua vida, que é exatamente o quê? Essa ideia do Janeiro Branco, eu não sei se até foi falado isso ontem, ela foi colocada assim em janeiro, que acho que até a gente falou agora há pouco, que é a questão assim, você no começa começo a do ano de planejar, novas metas, né? Sim, das novas metas. E até a ideia de ser branco é porque é como se fosse uma tela em branco, onde você vai projetar novos sonhos, novas possibilidades, novas perspectivas de vida. Então, essa campanha, ela tem esse viés reflexivo também. Lembrando que a questão do Janeiro Branco, ele é para chamar atenção, mas saúde mental é para o ano todo. Das atividades, foi feita essa panfletagem. A gente vai estar fazendo atividades nos PSFs também, fazendo um bate-papo com o pessoal na sala de espera. A gente está programando para fazer palestras no comércio, nas indústrias, para falar um pouco mais sobre saúde mental. E dia 20, a gente vai ter uma gincana entre os PSFs, que a gente delimitou alguns temas para eles pesquisarem sobre o tema e apresentar para os outros de uma forma assim criativa. Isso é uma forma até na ideia de capacitação mesmo, deles pesquisar sobre um tema de saúde mental, a ponto deles poder falar isso para os outros e tudo mais, de uma forma que fica assim compreensiva. Que legal. E nisso eles vão trocando essas informações, a gente vai estar lá para poder acompanhar esse processo e no final vai ter um torta na cara com as questões sobre o que foi debatido ali nas apresentações. Que legal, que bacana. E doutor, qual mensagem que o senhor deixa assim para quem está nos escutando, que tem um certo receio, né? Não só um preconceito, mas um certo receio também de procurar uma ajuda para a saúde mental. Que mensagem que o senhor deixa para quem está nos escutando? Ah, sim. Não só para quem precisa, mas para quem já está nesse processo, para quem precisa vencer o preconceito, que essa ideia do psicólogo e psiquiatra ser coisa de louco, isso já está bem ultrapassado. Porque às vezes a gente tem algumas questões ali que são até mais fáceis para se resolver com ajuda, mas a pessoa acaba insistindo em não procurar essa ajuda. É o típico cabeça dura, como a gente fala geralmente, Verdade. né? Que a pessoa fica ali quebrando a cabeça para resolver, mas não dá o braço a torcer para procurar ajuda. E para quem já está fazendo o tratamento, não parar por conta própria. Ah, porque eu li no Google, porque esse remédio, alguém falou que não dá certo e tudo mais. Que a gente vê uma incidência muito grande. Eu estou aqui em Guaxupé, vai fazer 1 ano, e vejo uma incidência muito grande de pessoas que começam o tratamento e param. A pessoa começou a ter um problema, passou pela atenção primária, foi direcionado para atenção especializada no ambulatório de saúde mental ou no CAPS, começou a fazer o tratamento, melhorou. A pessoa some, não dá continuidade no tratamento, para com a medicação, aí depois
volta de um bom tempo depois falando que tá mal, que piorou muito, a gente vai investigar para ver. A pessoa parou por conta própria e a gente conversa com a pessoa, olha, você estava bem porque você estava tomando a medicação e estava fazendo tratamento. Então, a partir do momento que você para, sem a orientação médica, você volta a estaca zero, né? Você volta a estaca zero, às vezes volta até pior, porque às vezes você pode ter criado alguma dependência, alguma outra questão nesse vai e vem de começar o tratamento e parar por conta própria, que acaba dificultando mais o tratamento. Então, acho que a mensagem principal para quem precisa, ser honesto consigo mesmo, de vencer esse preconceito e procurar ajuda. A gente tem aqui as unidades de saúde, tem o sistema de saúde mental que funciona muito bem. E para quem está fazendo tratamento, não parar por conta própria. Tá tomando a medicação, teve algum efeito que não foi legal? Volta no médico. Fala, esse remédio não deu certo por conta disso, aquilo outro. Porque aí é feito esse ajuste. O principal é isso, não deixe de cuidar de si. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação no nosso Manhã na Clube de hoje, dentro do Clube Notícias, um tema assim que merece muita atenção logo no início do ano. Obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Valeu, e a gente segue com o nosso Manhã na Clube, a edição do Clube Notícias. Vamos falar de política. Anderson Torres diz que voltará ao Brasil para se entregar. Acompanhe. De férias nos Estados Unidos, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal